Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Espiritismo em Pílulas, né, dando continuidade aqui nos estudos do capítulo 6, que trata da Lei de Igualdade do Livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos dar uma olhada sobre a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Embora isso nos pareça até uma coisa bastante óbvia, né, a época de Kardec, né, as mulheres tinham bem menos direitos do que os homens, né? E até hoje, às vezes, a gente vê as pessoas que acham que o homem que deve ter mais direitos, ou é certo a mulher ganhar, por exemplo, um salário menor do que o homem, porque ela tem filho, ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, Kardec ela já se preocupava com essa questão no Livro dos Espíritos. Então, na 820, questão 820, ele pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E os espíritos respondem: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele, certo? Então, a diferença física, ela existe, ela é óbvia. Então, a mulher geralmente tem menos massa muscular, o homem tem mais, né? Isso está envolvido com a força. Então, você tem algumas diferenças físicas que são inegáveis e que nos fazem homens ou mulheres, não? Mas isso não significa que um vale a menos, ou que a mulher deva ter menos autonomia, ou estudar menos, ou tem que ficar em casa lavando, passando para o marido que fica lá, né, no trabalho físico. Até mesmo porque, à medida que a humanidade avança, as coisas físicas que exigem força bruta, cada vez vão diminuindo. Né? Então, nós temos ali as máquinas, o nosso trabalho mudou. Ele mudou de um trabalho predominantemente braçal, que era da época do Kardec, para um trabalho que predominantemente é intelectual. E o intelecto, a inteligência, ela é igual. Né? Então, assim, ela é atributo do espírito, é atributo da pessoa e independe do sexo, certo? Não é porque o homem é mais inteligente do que a mulher, né? Isso independe, certo? E com isso, né, obviamente, a gente vai ter ali a possibilidade de entrar em várias áreas. Então, Kardec ainda pergunta, no 822, os homens, agora no sentido seres humanos, né? Sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? Ou seja, a lei humana deve refletir essa lei divina, que não faz diferença. Deus não faz diferença se é gay ou homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é índio, né? Então, todas as pessoas são iguais, conforme nós falamos até no último vídeo. Então, Kardec faz essa questão e os espíritos respondem: é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não queríeis que se vos fizessem. Não? Então, todo mundo quer poder ir e vir. Seja de dia, seja de noite, quer andar em segurança. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter uma certa autonomia. Né? Então, por que eu vou negar a alguns um direito que aos outros é dado, né? E que é aceito? Né? Por exemplo, ir e vir sem ser assediado. Tá? É uma questão importante. Então, Kardec ainda insiste. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre os homens e a mulher? E os espíritos respondem: sim. Né? Então, a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie, certo? Então, à medida que a mulher vai se emancipando, o que é essa emancipação? Ser capaz de decidir os seus rumos, escolher a profissão que deseja com liberdade, poder exercer esse direito, ter a sua liberdade financeira, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir, né? Isso é o progresso da sociedade. E a barbárie é a subjugação. Quando o homem decide o que ela pode fazer, quando o homem decide o que convém e o que não convém. Certo? Então, quando a gente fala em feminismo, por exemplo, nenhuma feminista quer que a mulher seja mais do que o homem. Não. É só o mesmo direito. Por exemplo, o direito de ir e vir sem ser assediado, sem ter que ouvir um monte de gracinha. Né? Isso é importante, porque isso são coisas que acontecem. Não? Muito mais com as mulheres do que com os homens. Pelo mesmo trabalho, receber o mesmo salário, até hoje em muitos lugares, né? Até no Brasil também, o salário da mulher é menor. Enfim,
O Espiritismo, ele nos mostra já lá atrás, né, os direitos, a igualdade e uma posição até bastante feminista, né, no sentido, todos são iguais, todos devem receber os mesmos direitos, devem ter as mesmas condições de desenvolvimento. E a emancipação da mulher marca o progresso da sociedade. Vamos cravar isso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.